Graças e paz, amados irmãos. Nessa manhã, vamos estar falando com o nosso Deus, agradecendo pelo dia que Ele nos concede. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos por mais um dia, por mais uma vez podermos falar contigo, por esse momento tão precioso que é o momento em que nos reunimos para ouvir a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha ao encontro das nossas necessidades, que traga esclarecimento, que revele o Teu querer e a Tua vontade e que nos ajude a estarmos novamente no centro da Tua vontade, vivendo segundo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Alcança os meus irmãos nessa hora, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, que o Senhor possa sustentá-los debaixo da Tua destra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero trabalhar com vocês apenas um versículo que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo de número 15, que diz assim: Espera-se a paz e nada há de bom, o tempo de cura e eis o terror. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava vivendo um momento muito delicado na sua trajetória, porque os males estavam atingindo o povo e, assim como nos dias de hoje, nós percebemos que o povo, de uma forma geral, tem sido atormentado, tem sido oprimido pela fome, pela violência, a maldade tem prosperado. Nós vemos a decadência nas instituições que governam o nosso povo. Então nós percebemos uma verdadeira desordem, uma falta de esperança, muitas vezes tem tomado conta da nossa sociedade. E o povo daquela época também estava passando por essas lutas e essas dificuldades, e a grande questão é porque muitas vezes nós não damos ouvido à voz do Senhor. Porque Deus, desde o princípio, quando Ele estabeleceu um povo para si, Ele tinha um projeto. Desde quando Deus nos criou, nos formou do barro da terra, Deus nos criou para louvor da sua glória, para que vivêssemos em harmonia, em consonância com a sua vontade, com o seu querer. Então, Deus nos cria para que nós vivêssemos em liberdade, e essa liberdade nos leva a ter vida, mas o destino, da sociedade, do homem, depende da atitude que ele toma diante do projeto de Deus. E quando a gente rejeita o projeto de Deus para nós, que foi o que aconteceu com Adão e Eva ali no paraíso, ao rejeitar o projeto de Deus, o projeto de vida, de obediência, porque a obediência está ligado à vida, ao cuidado de Deus para nós, a proteção de Deus, a andar nos caminhos designados por Deus para cada um de nós. Ao rejeitar isso, ele estava andando em desobediência. E a desobediência é morte. Então, liberdade e vida, ou produzirá escravidão e morte a desobediência. E o profeta denuncia que essa sociedade se corrompeu pela sua vaidade. E será que nos dias de hoje é muito diferente? Às vezes nós vemos tantas situações ao nosso redor que poderiam ser resolvidas de uma outra maneira se a vaidade não fosse algo preponderante na vida do ser humano. Porque ele não faz o bem porque ele deseja ver o melhor acontecendo na vida do outro. Ele só faz o bem, muitas vezes, se ele puder tirar algum proveito daquela situação, se ele for ganhar alguma coisa, se ele for ficar em evidência. Isso fica muito claro quando nós olhamos para as políticas públicas no nosso país. Quantos, ao assumirem o cargo, eles prometem fazer tantas coisas e nenhum que assume promete dar continuidade à obra do antecessor, porque ele olha para o antecessor e vê no antecessor um adversário a ser batido. Ele quer anular
todo e qualquer feito do seu antecessor como se isso fosse ruim. Ainda que isso tenha que trazer dano e prejuízo para a vida do povo, ele não mede esforços para aniquilar a imagem do outro, porque ele, como uma pessoa vaidosa, ele quer que toda a glória, toda a honra dos atos sejam remetidos a ele, que ele seja reconhecido como o salvador da pátria. Então, a vaidade dos nossos governantes tem deturpado a lei divina, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala na sua palavra que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, ele veio para trabalhar em favor do fraco, do oprimido, de trazer liberdade, de libertar os cativos. Ele entregou a própria vida para que eu e você tivéssemos vida, para que fôssemos libertos do poder do pecado, para que o mal não tivesse poder sobre nós. Então esse é o exemplo, esse é o referencial que o Senhor Jesus nos deixa. Mas nós vemos que as autoridades, tanto as autoridades seculares quanto as autoridades eclesiásticas, muitas vezes também se deixam ser contaminados pelo amor ao poder e não pelo poder do amor. E tudo isso faz com que o povo fique alienado, não preste muita atenção nessas situações e se afogue no pecado, no erro. Então, quanto mais a gente vai se afogando no pecado e no erro, quanto mais a gente se enreda nessas coisas que vão acontecendo à nossa volta, nós não conseguimos encontrar o caminho certo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí esse versículo que eu acabei de ler, que eu pensei, mas se você for ler o capítulo todo, você vai ver que o povo anda em desobediência. E essa desobediência, ele está tão enredado pelo pecado, tão contaminado pelas coisas mundanas, por aqui, está tão distante da palavra de Deus, da lei do Senhor, que ele não consegue enxergar. Então ele espera a paz, ele quer ver coisas boas acontecendo, ele espera isso, mas o que ele encontra é o quê? Não há bem, só há mal. O tempo, ele quer o tempo da cura, mas o que ele encontra é o terror. E a gente vê a nossa sociedade, a gente vê a natureza, como ela tem sofrido, como ela está deteriorizada, quanta dor e sofrimento. Nós queremos que o nosso planeta se cure, nós queremos ver a nossa natureza restaurada, nós queremos ver as vidas transformadas, mas fica bem claro que se as pessoas não se arrependerem, dos seus pecados, se elas não se voltarem para Deus, nós vamos procurar paz e não vamos encontrar o bem. Vamos procurar a cura, vamos desejar a cura, mas só teremos o terror. A solução para o nosso mundo, para esse mundo em caos, só há uma resposta: o homem se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, porque não há outra saída longe do Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã nós possamos estar refletindo acerca disso. Nós estamos já no 2º ano de pandemia. Quando começou essa pandemia ano passado, eu sempre fiz os meus sermões num sermonário e eu passei a fazer nas fichinhas, porque de alguma forma eu queria separar esse momento dos meus sermões normais, do nosso cotidiano. E eu comecei a escrever nas fichas ano 1 e o meu desejo, mensagens da pandemia, é que ficassem naquele tempo, e a nossa expectativa era que seria somente 2020. E no finalzinho de 2020 nós tínhamos o desejo, nós tínhamos a esperança que 2021 seria melhor. E quando passou 2020, iniciamos 2021, nós percebemos que as coisas não mudou, muito pelo contrário. Esse mês de abril foi muito pior do que
o que nós vivenciamos lá por volta de maio, junho, quando foi o auge da epidemia. Nós pensamos que já tínhamos visto o pior na nossa nação e nós estamos descobrindo esse ano que o pior não tinha sido aquele ano, que está sendo agora nesse mês. E quando a gente ouve o comentário dos especialistas, eles falam que talvez o pior ainda esteja para acontecer se nós não tomarmos uma atitude. E a primeira atitude que, como pessoas, como homens e mulheres que temem a Deus, nós deveríamos parar, refletir acerca das nossas ações e corrigir os nossos atos. Não adianta eu ficar aqui apontando os erros daqueles que estão à minha volta. Não adianta eu ficar apontando os erros das nossas autoridades constituídas. Nós precisamos parar e fazer uma autorreflexão. Eu, Lutermar, o que eu tenho feito de errado? O que precisa ser melhorado? O que precisa ser consertado na minha vida? Porque é através da minha reconciliação com o Senhor, é através da minha confissão com o Senhor que o Senhor vai agir na minha vida. E agindo na minha vida, Ele começa a agir no mundo em que vivemos, porque eu e você fazemos parte desse mundo. Então, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não reconhecermos as nossas falhas, se nós não clamarmos ao Senhor para tratar a cada um de nós, nós vamos continuar querendo o bem, querendo a paz e querendo o bem, mas não o achando, querendo a cura e encontrando apenas o terror. Que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje. Curve sua cabeça, ore ao Senhor, se coloque diante dele e peça ao Senhor que te aponte aquilo que precisa ser restaurado nessa manhã. Soberano Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo as nossas falhas e os nossos pecados. Não queremos, Senhor, que essa oração seja uma mera repetição, mas queremos, Senhor, que Tu nos ajude a reconhecer as nossas faltas, a reconhecer os nossos erros e que o Senhor nos dê coragem para rompermos, Senhor, com tudo aquilo que é mal, que é pecaminoso, que está nas nossas vidas, para que nós possamos nos voltar verdadeiramente para Ti. Porque é somente quando nós estamos aliançados contigo, inteiramente à Tua disposição e ao Teu serviço, vivendo em obediência aos Teus mandamentos, que nós encontramos a paz, que nós encontramos a cura, que nós encontramos a restauração, que através de nós o Senhor esteja restaurando o nosso povo nessa manhã, a nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.